primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Pai, nós te louvamos, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Renato, pela sua família, que tem sido um apoio para ele também, Senhor. Nós entendemos dessa forma. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens suprido todas as necessidades do teu servo. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens preparado ele para trazer a tua palavra nesta noite. Nós te louvamos por tudo. Abra os nossos corações para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos meditar nessa noite lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, em seu capítulo 6. Para nós é uma alegria, como sempre digo, estar aqui louvando ao Senhor junto com o povo de Deus, não é? E eu queria fazer uma leitura, convidar os irmãos a fazer uma leitura alternada. Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 6, 6 versículos apenas. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, todos. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se, dizendo: de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele, todos. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meus irmãos, conforme vocês podem observar aqui, o texto está tratando de incredulidade. E a incredulidade, ela é podemos dizer que é uma força poderosa que pode levar algumas pessoas a colher alguns prejuízos. Nós vemos pelo relato bíblico, a história bíblica apresenta que a incredulidade, ela trouxe a maldição do pecado, né? E suas consequências, trouxe a morte sobre a humanidade, sobre a raça humana. Como nós conhecemos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles não creram na palavra de Deus, no que Deus havia lhes orientado acerca de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Razão pela qual nós precisamos tomar bastante cuidado com uma incredulidade. Talvez você se questione, talvez você pense e diga: olha, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu já professei a fé, ótimo, isso é muito bom, todos nós professamos a fé, louvado seja Deus por isso, mas uma hora ou outra a gente é tentado a não crer também diante de alguma situação, nas promessas de Deus, deixar de crer. Um momento de infortúnio, um momento de dificuldade, nós somos levados a desconfiar, a duvidar do agir de Deus, que não deixa de ser, de certa forma, essa desconfiança, uma manifestação de incredulidade. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado, porque dentro do cristianismo nós temos o relato de que muitas pessoas que professaram a fé, acabaram abrindo mão dela. Paulo vai falar de duas pessoas que acompanharam a ele, que lhe acompanharam, mas que em determinado momento o abandonaram. Himeneu e Fileto. Nós vemos que a carta aos Hebreus é um relato, foi escrita com o propósito
de encorajar os crentes a perseverarem na fé, diante das dificuldades, das perseguições e oposição que enfrentaram ali no mundo do primeiro século. O capítulo 11 desta carta aos Hebreus vai relatar para nós a galeria dos heróis da fé. Está falando ali dos personagens antigos, dos servos de Deus do passado que, em momentos de adversidade, ao longo da vida de fé deles, eles manifestaram fé. E foi escrito com o propósito de incentivar a igreja a não abrir mão da sua fé, a não viver na incredulidade, mas a perseverar na fé. E esse texto de Marcos aqui, que nós acabamos de ler, vai relatar a incredulidade por parte dos conterrâneos de Jesus. Incredulidade essa que deixou Jesus um pouco que surpreso. Jesus ficou admirado com aquela incredulidade. Manifestada por aquele povo. Esse texto aqui vai nos mostrar, é um relato bíblico que é a maior manifestação de incredulidade. E aconteceu por parte dos próprios conterrâneos de Jesus, do Senhor Jesus, ali do vilarejo de Nazaré. Nazaré ficava a mais ou menos 40 quilômetros do povoado de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, ali na região da Galileia. Jesus residiu ali durante a vida toda, mais ou menos 30 anos, Jesus morou ali, todos conheciam o Senhor Jesus Cristo, e quando ele deu início ao seu ministério, ele saiu, ele se mudou lá para Cafarnaum, fazendo daquela cidade o ponto de apoio, podemos dizer assim, o seu quartel-general para poder pregar o evangelho do reino por toda a Galileia e por toda a Judéia também. Ele passou a residir em Cafarnaum, mas um tempo depois ele voltou para ali, já que ele tinha dado início ao seu ministério, ele voltou para lá, para pregar o evangelho do reino, para falar das boas novas. E o texto para nós, vai relatar para nós esse texto aqui, mas também o texto paralelo de Lucas 4, a rejeição que ele enfrentou. E nós podemos observar que esse povo aqui, os seus conterrâneos, podemos dizer que eles foram os habitantes ali daquela cidade, os mais privilegiados da terra. Eles conheciam o Senhor, eles viram o Senhor Jesus Cristo crescer ali, Eles sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo, mas ali eles rejeitaram a palavra. E como eu disse aqui, o Evangelho de Lucas vai relatar para nós o que aconteceu. Ele relata para nós, o texto aqui de Marcos não fala, mas se você puder abrir sua Bíblia lá em Lucas 4, você vai entender melhor, vocês irão entender melhor o que eu quero dizer aqui. Nós vemos essa passagem paralela, que Lucas vai relatar que Jesus leu um texto ali na sinagoga, o texto de Isaías 61, o texto de Isaías capítulo 61, a partir do versículo de número 16, olha o que diz esse texto aqui, Lucas 4, a partir do 16, pronto, está ali, está projetado ali. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21, até aqui é suficiente. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus citou esse texto e ele vai dizer que eu sou o cumprimento dessa profecia aqui. O Evangelho de Marcos, ele não vai relatar ele dizendo isso, mas foi exatamente isso que aconteceu. O versículo, voltando lá para Marcos 2, lá no Marcos 4, 6, no versículo 2, vai dizer assim para nós, de maneira resumida, porque o Evangelho de Marcos, ele é bem conciso, ele tem essa dinâmica, ele não apresenta muitos detalhes, mas ele diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga,
E muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Né? Em outras passagens, nós vemos uma certa admiração aqui. Em outras passagens dos evangelhos, quando a gente vê Jesus se admirando, aliás, o povo se admirando das palavras de Jesus, né, do que Jesus faz, do que ele realiza, do que ele prega, do que ele ensina, essa admiração, de certa forma, ela tem uma conotação positiva. Né? As pessoas diziam: olha, ninguém pregou com tanta autoridade como ele, ninguém realizou tantas coisas como ele realizou, como ele faz, ninguém fez tanta coisa como ele fez, admirando a pessoa de Cristo, o ensino de Cristo e os milagres que ele realizava. Aqui nesse momento, muito embora pareça ser uma conotação positiva, essa admiração ela é negativa, é uma rejeição, é como se fosse um escandalizar-se, não é? É algo negativo aqui. E eles acabam, por ser uma admiração negativa, de cunho negativo, eles acabam rejeitando a mensagem de Cristo, rejeitando a própria pessoa. E eles fazem uma série de perguntas, conforme a gente acabou de ver no versículo 2, aqui onde diz para nós, de onde vem essas coisas, que sabedoria é esta? E como fazem tais maravilhas? Né? Não vive entre nós, ele não é o carpinteiro, ele não é filho de Maria. Não vive aqui em nosso meio seus irmãos, né? E as suas irmãs? Né? Então, e Jesus vai responder a isso, porque Jesus vê como uma rejeição. Ele vê como uma incredulidade. Né? Jesus vai responder a isso. Eles ficaram, de certa forma, escandalizados. O fato é que, meus irmãos, é que Jesus chama, aliás, Deus, né? Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. E as coisas que não são para envergonhar as que são. Jesus, ele, embora rei, criador de todas as coisas, ele foi numa manjedoura. Né? Deus confunde. Paulo vai dizer isso lá, quando escreve aos Coríntios. Deus chama as coisas loucas para envergonhar as sábias. E de certa forma, Jesus veio assim. Jesus, ele não veio para fazer propaganda, buscando glória para si. Ele mesmo disse que veio buscar a glória, veio glorificar o Pai. Ele fez diferente. João chegou em dado momento até duvidar. És tu, manda os discípulos perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou havemos de esperar outro? João não estava entendendo, de certa forma, o proceder de Jesus. E Jesus disse, olha, diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os que estão doentes são curados. É assim que Deus age. É assim que o Senhor age. Talvez ele se questionasse, como que um carpinteiro sabe tanto disso, tantas coisas, tem tanta sabedoria assim, como? E escandalizavam-se nele. Talvez eles pensassem que Jesus fosse alguma pessoa sem importância. Talvez. Mas Jesus vai responder à incredulidade deles aqui no versículo 4, quando diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele cita, ele está citando aqui um provérbio, e esse provérbio vai aparecer também lá no Evangelho de Lucas. Lucas cita esse provérbio também, que torna-se, de certa forma, meus irmãos, central no ministério de Cristo. Jesus foi rejeitado. João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Uma evidência de incredulidade, de rejeição da pessoa do próprio Deus. Seu próprio povo rejeitou a ele abertamente. E essa incredulidade produziu alguns frutos ali. Produziu alguns frutos. Uma coisa que nós sabemos é que a fé produz benefícios. Nós somos frutos da fé, nós somos resultados da fé. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, mas por meio da fé. Ela produziu salvação em nossa vida, e é assim que acontece, ela produz salvação. Por meio da fé, você agrada ao Senhor. Quando você manifesta fé em determinada situação, e Deus nos chamou para manifestar fé, para que a nossa fé aumente. A nossa fé é pequena, talvez não chegue nem ao tamanho de um grão de mostarda, mas Deus quer que nós cresçamos na fé.
É o plano de Deus para nós, é o propósito de Deus para nós, né? Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. E a falta de fé, e eu vou usar o termo aqui, incredulidade, ela produz prejuízos. Podemos dizer assim que ela produz prejuízos espirituais. A história do profeta Jeremias é um relato disso. Ele passou 40 anos da sua vida, do seu ministério, pregando, conclamando o povo ao arrependimento diante de uma idolatria terrível. Mas não houve conversão, o povo não cresceu, o povo não mudou, não houve mudança, e o povo acabou indo a cativeiro, acabou recebendo o juízo divino, né? E esse tipo de certa forma, esse tipo de acontecimento que aconteceu aqui com Jesus, né, tendo sofrido rejeição, né, também não é imune dentro do próprio cristianismo. Acontece, pode acontecer, né? Como eu agora há pouco falei, Deus quer que nós como seus filhos, cresçamos no processo de fé. O desejo dele é que a gente tenha uma fé dia após dia maior, né? E pode acontecer, podemos passar por situações adversas, e em determinada situação a gente não crê, um dilema, por exemplo, e se a gente não passa a manifestar fé, a crescer na fé, a crer na ação do Senhor, de que Ele pode nos ajudar, porque nós somos propícios a crer naquilo que vemos, nós gostamos de tatear, nós gostamos de sentir, nós temos dificuldade de saltar no escuro, mas saltar no escuro de forma positiva, de acreditar na ação divina em determinada situação. E às vezes a gente duvida. E quando a gente não crê, e eu aqui não estou entrando no mérito da fé salvadora, da fé salvífica, mas eu estou falando aqui, entrando no mérito da falta de fé, que não deixa de ser uma incredulidade. E quando a gente não crê na ação de Deus, e que Deus pode me ajudar naquilo, e que eu preciso ver para crer, ou que eu preciso ajudar a Deus para tomar uma determinada decisão, isso pode ser uma incredulidade, uma manifestação de incredulidade na ação divina em nossa vida, em nos socorrer. E se eu trilho por esse caminho de não crer na ação divina, eu posso colher prejuízos espirituais, eu posso viver de forma ansiosa, eu posso perder meu sono, eu posso tomar uma decisão precipitada e por conta daquela decisão eu posso colher umas consequências desagradáveis. Ou seja, a incredulidade produz prejuízos espirituais, e isso é ruim. O fato é que a nossa vida de fé é uma escola, e Deus nos permite que passemos por situações para que a gente aprenda a confiar nele. O que é fé para você? O que é fé para você? A gente precisa aprender a viver, manifestar a fé, e a tomar cuidado com a incredulidade, né? Nós louvamos a Deus, a igreja do Senhor, ela tem crescido, isso é muito bom, né? Através dos meios sociais, né? Das mídias sociais, tem muita gente, Deus usa as mídias sociais para, através das igrejas, dos pregadores, pregar o Evangelho, e muitas pessoas se voltam para o Senhor, passam a conhecer o Senhor, outros que estavam afastados acabam se voltando para o Senhor, isso é muito bom, é positivo, e há pessoas que sabem usar muito bem isso, e devem continuar usando, né? E devem continuar usando, mas há pessoas que às vezes não sabem usar, muitas vezes isso, e às vezes acabam usando de maneira negativa, com motivação errada. Por exemplo, né? Há pessoas que preferem não se envolver com a igreja de Deus, não quer envolvimento nenhum, e prefere apenas manifestar fé por meio de uma mídia social, assistindo um culto apenas lá, mas sem nem querer nenhum envolvimento. Tem pessoas que usam e sabem usar muito bem, tem que continuar usando mesmo, mas tem pessoas que não sabem e não querem um envolvimento, porque não crê que Deus destinou a igreja como um canal de bênção para abençoar o seu povo, abençoar a sua vida.
E por conta disso, ela leva prejuízos espirituais, porque não vai mudar, não vai crescer, não vai desenvolver espiritualmente, porque Deus determinou que o meio seria através da igreja do Senhor. Isso acontece. Por isso que a falta de fé, ela produz aliás, a incredulidade produz alguns prejuízos. Mas além disso, a incredulidade, ela impede o conhecimento da pessoa de Jesus. Voltando lá para o texto de Marcos, lá no versículo 3, o texto fala algo interessante para nós. 6,3 diz assim o texto: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, aqui, o texto aqui não fala, mas o texto paralelo de Lucas vai falar que Jesus se denominou como Messias. Eu sou aquele, hoje se cumpriu em mim. Jesus disse, eu sou o Messias, em outras palavras. Mas eles preferiram não acreditar, eles preferiram crer somente que Jesus era o filho de Maria, irmão de Tiago, Judas e Simão, e suas irmãs, talvez Salomé. Era isso. Eles preferiram crer nisso, que Jesus era apenas um cidadão comum como qualquer outro. E a falta de fé, na realidade a incredulidade, impede muitas pessoas de se aproximar de Cristo, de conhecer a Cristo. Muitos preferem ver Jesus Cristo como apenas um personagem histórico, semelhante talvez a Confúcio, semelhante talvez a Maomé, semelhante a Buda e outros personagens que surgiram na história e que tiveram uma participação importante. Ele é mais um, semelhante a estes aí. Esse é apenas mais um. E por conta dessa incredulidade, deixa de conhecer a pessoa de Jesus. Sofrendo assim um grande prejuízo, não tem um conhecimento da pessoa de Deus. A incredulidade, ela é terrível. Além de impedir a pessoa de conhecer a Cristo, ela também rejeita, ela produz, ela rejeita o Senhor e ela faz com que Jesus Cristo não realize milagres. O versículo 5 vai dizer algo interessante, importante aqui. O versículo 5 desse texto diz ainda: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso não significa que a incredulidade faz com que Jesus diminua o poder dele. Não é esse o sentido aqui. Não tem essa conotação aqui, não impede o poder de Deus. Ou seja, ao não realizar milagre ali, haja vista que Jesus, ele é poderoso, ele faz N milagres, fazia na realidade, Jesus estava emitindo aqui apenas um juízo sobre a incredulidade deles. Eles deixaram de usufruir das benesses do Senhor Jesus Cristo, dos milagres de Cristo, de muitas coisas que Jesus poderia fazer. Mas eles não usufruíram porque eles preferiram não crer. E onde não há fé, onde não há crença, também não há milagre. Não há ação divina. Mas quando a gente crê, Jesus age. O Senhor, Ele age, Ele opera maravilhas. O texto diz que não realizou muitos milagres ali. E Jesus faz isso como uma evidência de juízo apenas, embora Ele seja misericordioso. O versículo 11 vai dizer para nós, falando das recomendações que Ele passou aos seus 12 discípulos, quando fosse pregar o Evangelho, que por acaso eles fossem rejeitados, é o que Jesus disse aos seus discípulos: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Aqui em Mateus, aqui está falando de que não se insista, não se faça muito, mas aqui em Mateus, lá no capítulo 6, aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, ele também diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, não podemos lançar pérolas aos porcos.
O sentido aqui é que a gente deve pregar, mas a gente não é responsável pela crença da pessoa, se ela vai crer ou não. Continuemos pregando ou anunciando, mas a gente, em relação à rejeição, aí já é uma responsabilidade da pessoa, né? E a não realização de milagres aqui é uma evidência de que Jesus está simplesmente, né, de certa forma, manifestando o juízo dele sobre aquela rejeição. É isso que ele está fazendo, né? O texto aqui de Mateus 6, a gente já está concluindo aqui, relata para nós que Jesus ficou admirado da incredulidade dos seus conterrâneos. Aqui não foi simplesmente uma fé pequena, e é bom que a gente se atente para isso, não foi simplesmente uma falta de fé, tal como aquele senhor que procurou Jesus, que pediu ajuda a Jesus, diante do seu filho que estava com problema, que estava possesso, e Jesus ali vai dizer, tenha fé, e ele disse, aumente minha fé, me ajude na minha falta de fé. Não é simplesmente uma fé pequena, mas é uma rejeição, uma grande rejeição por parte aqui dos seus conterrâneos, né? Que de fato traz algumas consequências, e aqui nesse caso impede o verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus, impede também, né, de usufruir das benesses do Senhor, e rejeita o enviado de Deus. Veja só como a incredulidade ela é perigosa. É por isso que nós que conhecemos ao Senhor, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso também. Não é? Nós já cremos no Senhor, é fato, né? Mas nós podemos estar sujeitos a não crescer na fé. Mas diante das circunstâncias ou situações, de certa maneira, ser vulnerável em determinado momento a não crer na ação divina em nossa vida, né? É por isso que a gente precisa sempre orar, Senhor Deus, aumente a nossa fé, nos fortaleça na fé, nos faça ser um povo fervoroso, a crer sempre no Senhor, a nunca duvidar. Isso é importante, né, na nossa vida de fé com o Senhor. Agora, é claro que nem tudo aqui é negativo, né? Nem tudo é negativo, nós vemos que há algo de positivo aqui também. Aqui no versículo 6, apenas para encerrar, o texto vai dizer, admirou-se da incredulidade deles. Aí, segunda parte diz, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ou seja, foi uma oportunidade para outras pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo, ouvirem as boas novas que Jesus estava pregando, e muitas outras pessoas ouviram. Então, que a gente não desanime. Caso você pregue o Evangelho para alguém e alguém rejeita a tua palavra, rejeita aquilo que você ensina, não fique desanimado, você tem a oportunidade de pregar a outro. Continue fazendo o que lhe compete fazer. A gente não pode mudar o coração de ninguém, a gente não pode fazer a pessoa crer, a gente pode anunciar, orar para que Deus abra os olhos do coração dessa pessoa, né? Mas nunca desanimar quando formos rejeitados. Lembre-se, se você é rejeitado na sua casa, se você é rejeitado no seu meio, no seu convívio, no seu local de trabalho, diante da sua profissão de fé, diante daquilo que você professa, não desanime. Lembre-se, Jesus, ele foi rejeitado. Ele mesmo disse, não há profeta sem honra, a não ser senão na sua própria casa, entre os seus. Continue firme, né? Servindo ao Senhor, manifestando a sua fé, e isso que é importante. Tome cuidado com a incredulidade. Que Deus nos abençoe. Eu passo ao presbítero Moisés.